Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Nesse momento, nós iremos estudar sobre trapézios. Nós iremos ver algumas propriedades e principalmente a sua construção. Pois bem, os trapézios são quadriláteros que têm apenas dois lados opostos paralelos. Esses lados são chamados de base. Como as bases sempre serão diferentes, os trapézios têm, então, uma base maior e uma base menor. A distância entre as bases é a altura deste trapézio. Os trapézios podem ser classificados em retângulo, isósceles ou escaleno. Vejamos agora o trapézio retângulo. Esse trapézio em especial, ele é retângulo, chamado por trapézio retângulo, melhor dizendo, porque ele possui dois ângulos retos. Vejamos como construir este trapézio retângulo. Primeiramente, trace um segmento de reta. Neste caso, chamaremos de XY. Sobre o ponto X, levante uma perpendicular. Sobre a perpendicular, definimos um ponto D. E sobre este ponto, levantamos outra perpendicular. Esta nova perpendicular deve possuir medida menor que o segmento XY. Basta ligar os segmentos que teremos um trapézio retângulo com os ângulos de 90 graus no ponto X e no ponto Y. Agora vamos tratar do trapézio isósceles. Todo trapézio isósceles possui os lados oblíquos congruentes, ou seja, os lados não paralelos são iguais. Trace um segmento de reta, neste caso teremos o segmento EF, e sobre este segmento determine a sua mediatriz. Lembrando, a mediatriz é o segmento que divide outro segmento ao meio. Para isto, com a ponta seca do compasso e com a abertura maior que a metade do segmento, construa um arco e repita o processo, mas agora centrando em F. Perceba que os dois arcos traçados formaram dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. A mediatriz é o segmento de reta que cortará, ou melhor, que passará por esses dois pontos. Temos então a mediatriz sendo o segmento 1, 2. A partir do ponto 2, levante uma perpendicular a essa mediatriz. Esta perpendicular será paralela ao segmento EF. Sobre o ponto 2, defina o comprimento que seja menor que o segmento EF. A medida determinada formou o segmento IJ. Ligue os segmentos EI, IJ e JF para fechar o polígono. Observem como ficou o nosso trapézio isósceles, com vértices em I, E, F e J. Para tornarmos o trapézio inscrito numa circunferência, precisaremos determinar as mediatrizes dos demais lados, no caso dos segmentos EI e JF. Primeiro, fazendo a mediatriz do segmento IE. Agora, estamos fazendo a mediatriz do segmento JF. Pois bem, fizemos agora a mediatriz dos três lados desse trapézio. O encontro das mediatrizes gerou o ponto O. A esse encontro recebe o nome de baricentro. Com a ponta seca do compasso em O e a abertura em qualquer um dos vértices, trace uma circunferência. O trapézio inscrito na circunferência apresenta todos os seus vértices sobre a circunferência.
Para se ter uma melhor visualização do trapézio, foi limpado a região interna da circunferência, dando um destaque ao polígono. Vamos agora tratar do trapézio escaleno. Este trapézio possui todos os seus lados distintos. Lembrando que, apesar de ser lados distintos, a base maior e a base menor sempre serão paralelas. Trace um segmento de reta AB e um ponto fora a esta reta, no caso, o ponto C. Com a ponta seca do compasso em C, trace um arco que passe pelo ponto A. Com a mesma abertura do compasso, repita o processo, mas desta vez com a ponta seca em A. Com uma abertura que vai do ponto 2 ao ponto C, transpor a distância no outro arco, gerando o ponto 3. O segmento de reta 3C será paralelo ao segmento AB. Basta marcar um comprimento que seja menor que o segmento AB. Definimos então o ponto D. Lembrando que o segmento DC deve ser menor que o segmento AB. Agora, com todos os pontos encontrados e ligados, temos então o nosso trapézio escaleno, aonde cada segmento desse é um distinto do outro.